Preencha seu dia com pensamentos positivos e coisas produtivas. Assim você verá que atrairá muitas coisas boas para si. Boa tarde, com todo o meu carinho. Boa tarde, crianças do quinto ano. Estamos aqui mais um dia, né? Último dia da semana, sexta-feira. Nós vamos hoje finalizar nossa semana de atividades. Eu espero que vocês estejam fazendo as atividades, né, avaliativas, que vocês possam estar compreendendo direitinho lá essas atividades que vão ajudar vocês. Quem não foi buscar, por favor, vá buscar, porque ainda dá tempo, para que nós possamos ter isso aí como nota, né? Nós precisamos ter uma nota, transformar os seus trabalhos em nota, para que vocês possam concluir o quinto ano, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo nessa pandemia desse ano. É isso, gente. Vamos fazer nossa oração, né, para a gente começar, debaixo da graça de Deus, agradecendo a Papai do Céu por tudo que Ele fez por nós, tá bom? Então vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque assim é o teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Então, peguem o caderno do aluno. Então, ficou somente a página 9, que eu passei para casa. Nós vamos fazer essa correção, tirar alguma dúvida, né, dar alguma observação e depois nós vamos, assim, observar lá uma pequena explicação e resolução de como se faz um simulado. Então, a gente só vai corrigir essa página para ficar kit com o assunto, até porque esse assunto aqui ele só vai ser dado na próxima aula, página 10. E nós vamos concluir por aqui, tá certo? Então ficou aí a página 9, a partir da letra B, que diz assim: além dos benefícios que a bicicleta traz para a saúde, quais pontos positivos esse meio de transporte oferece para a cidade? Então, ajuda a diminuir o transporte e não poluir o ar, né? Então é um transporte que vai fazer bem para a saúde e também vai fazer bem para o meio ambiente. O transporte público tem sido um grande problema em muitas cidades. Por quê? Então, infelizmente, é porque as concessionárias, né, os donos dessas empresas, eles só pensam em lucrar, né? Eles colocam menos ônibus, menos tempo no trem, por exemplo, para poder ganhar em cima da nossa necessidade. Então, hoje o transporte público, que deveria ser uma solução, muitas vezes é problema. Nesses tempos de pandemia mesmo, a gente tem visto na televisão denúncias e mais denúncias de ônibus andando super lotado, pessoas desrespeitando o distanciamento social e aglomerando num grande número de pessoas dentro do ônibus. Então, nesse momento que nós estamos passando, que deveria ter um apoio maior, não tem. É caos, né? Confusão, empurra. Né? Pessoas podem estar infectadas ali, transmitindo o vírus para outras pessoas que necessitam desse trabalho. Então, seria importante que a qualidade fosse melhor para nós que pagamos nossos impostos e que pagamos as passagens. Chama transporte público, não quer dizer que é porque eu não pago, não. Além de eu pagar os meus impostos normais por tudo que eu compro, eu tenho que pagar a passagem para poder me deslocar de um lugar para o outro. Assim, essas linhas, né, e os concessionários, que é o dono das empresas de ônibus, elas não respeitam nós, usuários, deixando assim o caos todos os dias das pessoas que precisam do transporte público. Eu sou exemplo
de transtornos e transtornos que eu já passei. Empurra, briga, confusão, né? Não ter vaga, lugar para sentar, superlotação, desrespeito, pessoas que não respeitam as prioridades, e, enfim, né? Às vezes a falta de preparo do profissional, né? Ou às vezes o estresse do dia a dia, que também é uma profissão para mim que eu acho muito difícil, ser um motorista. Enfim, sofremos esses caos aí. Então, o problema nas grandes cidades é a falta de investimento dos concessionários, só pensa no lucro, não respeita as prioridades, não respeita nós usuários que estamos pagando por aquela passagem, enfim, são inúmeros. Se fosse citar aqui, teria muito mais problemas. O transporte público, oitavo, Marina viaja todo ano para visitar seus avós em Salvador, no estado da Bahia. Sabendo que a cidade onde ela mora, São Paulo, até Salvador são 1.972 quilômetros. Qual meio de transporte ela deve usar se quiser chegar em poucas horas? Nesse caso aí, em poucas horas, ela pode utilizar o avião, né? Mas se ela não quiser em poucas horas, ela pode usar o ônibus ou o carro. Mas como está enfatizando aí em poucas horas, então ela deve usar o avião. Ariel, irmã de Anitta, tem muita curiosidade de saber sobre o meio de transporte que você vê abaixo, né? Tem aí uma balsa, né? Um barco. Aí você vai preencher aí. Que meio de transporte é esse? Qual é o tipo dele? Ele é um transporte aquático, porque ele só funciona na água. Ele é um navio, não pode, quem colocou um barco também pode ser, né? Um grande barco. Ele circula pelo mar e é um transporte de pessoas, mercadorias e cargas. Agora escolha você o meio de transporte e monte uma ficha sobre ele. Então você vai fazer o mesmo modelo aqui. O tipo de transporte, o nome do transporte, via de circulação e a utilização. Você vai escolher aí o pessoal que vocês querem. Então é como eu falei, né? A gente só vai corrigir essa página hoje. E agora nós vamos para o nosso simulado. Nós vamos ver agora quais são como você deve responder o simulado. Eu mostrei um exemplo a semana passada e agora vocês vão ver na prática, né? Eu gostaria que vocês junto comigo fossem respondendo mesmo à distância. E qualquer dúvida vocês podem colocar no grupo, para que, se necessário, que está com tanta dúvida assim, que eu acho que não tem muitas dificuldades, que os simulados são perguntas fechadas, onde tem múltipla escolha, onde a resposta só pode ser uma. E a única atenção que eu peço a vocês é na hora de preencher o gabarito. Porque o gabarito é o cartão resposta, que eu não vou precisar lá da folha, das atividades, para vocês responderem, tá certo? Então vamos agora responder o simulado. E hoje eu separei um simulado para vocês de língua portuguesa, com os assuntos que nós estudamos até agora, tá certo? Vamos lá. Pronto, gente, aqui está um modelo de um simulado que eu deixei aqui na plataforma para vocês. Então, eu vou mostrar a vocês como é o passo a passo. Depois que vocês entrarem aqui na página, né, na sala de aula de vocês, virtual, vocês vão aqui em atividades. Aí tem logo aí, ó, simulados. Exemplo de simulado de português. Aí tem aqui quiz, né? Aí você clica no quiz, que na verdade o simulado é um quiz. Você vai ter lá múltiplas escolhas e você vai escolher uma. A correção e também vocês vão responder por aqui. Ele vai abrir aqui.
Quando eu clicar no quiz, vocês vão abrir a atividade lá pronta. Então, o que é que vocês vão precisar fazer? Primeiro, vocês vão colocar o e-mail de vocês aqui. E com o e-mail ao lado, vocês vão colocar o nome de vocês, para saber quem respondeu. Então, vocês vão ler a primeira pergunta. Está assim na primeira. Ela não fez sucesso até 2008, quando lançou seu primeiro álbum. O Tiffany. Marque o advérbio não. O que o advérbio não se classifica. Então, o advérbio não é a letra B, é um advérbio de negação. Então, você vai lá na bolinha e clica. Lembrando que vai estar lá sem as respostas, né? Aqui eu estou mostrando com resposta, mas no dia vai estar sem a resposta. Então, você já ganhou um ponto. Aí vamos para a segunda. Desde cedo desenvolveu suas habilidades. Aí a palavra cedo é um advérbio de lugar, é um advérbio de tempo, é um advérbio de negação, é um advérbio de intensidade. É um advérbio de tempo. Terceiro, o sufixo mente acrescentado a algumas palavras formam outras palavras que podem ser variação de um advérbio. Marque a sequência correta de 3 palavras que podem usar esse sufixo. Então, eu posso usar o sufixo em meramente, calmamente, perfeitamente. Então, a resposta certa aqui é a resposta C. No quarto, perfeitamente é uma palavra derivada de perfeito, performance, perdido, perturbado. Claro que é perfeito. E a última é advérbios são palavras que não dão sentido ao sujeito, palavras que mudam o predicado, palavras que substituem o nome ou palavras que podem mudar o sentido de outra. Então, o advérbio é a letra D, palavra que pode mudar o sentido de outra. Quando vocês terminarem de responder tudo, aí vai ter aqui a palavrinha enviar, vocês precisam enviar para poder assim finalizar. E na mesma hora, vocês vão ver a pontuação de vocês. Tá vendo? Então, já está aqui a pontuação dizendo que vocês acertaram. Tá bom? Vai ficar de negrito, marcando, e vocês tiveram aí a pontuação máxima. É assim que serão feitos, tá vendo? No total de 5 pontos, você acertou 5 pontos. Então, esse aí é o meu exemplo que eu estou dando para vocês de português. Na próxima sexta-feira, eu vou trazer de outras disciplinas, para assim vocês verem como é que se resolve. Tá certo? Então, essa foi a demonstração de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Outro detalhe que vocês vão ver aí na hora que tiver aí exemplo de simulados é que esse tipo de atividade vai ter uma data e um horário para ser entregue. Então, se vocês responderem depois de 3 horas da tarde do dia 10, né, no caso hoje, ele não vai mais abrir para vocês. Então, é necessário que vocês respondam essas questões aí, que eu coloquei, né? Só para vocês treinarem, que na verdade eu já fiz com vocês, então não tem por que mais perder tempo, mas vocês precisam responder para eu ver que vocês responderam, entendeu? Automaticamente vem para mim que vocês responderam, mas no mesmo momento vocês já sabem se vocês acertaram todas as questões. Lembrando que eu vou colocar sempre 5 questões de cada disciplina, tá bom? Então, não esqueçam que vai ter um horário, eu vou colocar no grupo, né? Claro, antecipadamente, para que vocês, além de assistir a nossa correção, né? Na verdade, eu só fiz correção de geografia, vocês também observem
que a data da entrega, ou seja, vocês têm que responder o quiz até às 3 horas da tarde. Tá bom? Então, fiquem com Deus e até segunda-feira. Um bom final de semana. Fundação Vale apresenta As transformações urbanas demoram, mas acontecem e acontecem o tempo inteiro. A cidade é um organismo muito vivo, muito dinâmico nas suas contradições, nas suas disputas pelos melhores lugares e maiores valorizações, né? De maneira que o tempo todo a cidade se modifica. As cidades crescem aqui no Brasil de uma forma muito característica em toda a América Latina, que elas crescem geralmente de forma horizontal. Elas crescem em área e em população. As cidades vão crescendo de acordo com a direção, né, das frentes imobiliárias, as novas frentes imobiliárias, por exemplo, o Rio de Janeiro, na direção de Copacabana, depois Leblon, depois Barra da Tijuca. Então, assim vão as frentes imobiliárias. Mas há esse processo em que a pobreza vai para a periferia, estende a cidade. É um modelo de crescimento muito caro, porque ele estica, estende as redes de água, esgoto, drenagem, energia, pavimentação. Então nós podemos chamar de uma ocupação extensiva, não é? Espalhada pelo território e rarefeita de população, como uma cidade cara, e, ao contrário, uma cidade mais compacta, né? De uso mais intensivo, tende a ter serviços públicos mais baratos e de maneira mais racional. Na cidade compacta, você tem o que nós chamamos de mix de uso. Então, você mora num apartamento, a padaria pode ser no térreo, o chaveiro pode ser no térreo, a escola é próxima. Você tem a possibilidade, enfim, de fazer menos viagens que pesam sobre a poluição do ar, o aquecimento global. O interessante é ter cidades compactas que sejam intermediadas por parques, áreas verdes, etc. Acho que pelo próprio horizonte dos próximos 50 anos, as nossas cidades continuarão crescendo. Ela pode se desenvolver em número de habitantes e em área construída e pode se desenvolver de uma forma perversa. Belém está se expandindo e as áreas periféricas de Belém estão sendo mais valorizadas num processo de urbanização com exclusão. Aqui nós temos o exemplo do Portal da Amazônia, que é um projeto que está aterrando uma parte da orla. Para fazer essa obra foi necessário tirar centenas de famílias que já moram há 30, 40, 50 anos nessas áreas, né? Moram em palafitas, moram em casas de madeira, em casas precárias. Essas famílias foram retiradas e agora a orla está se valorizando, né? E há interesse, então, do mercado, já há interesse de empresas querendo instalar hotéis, porque é uma área que fica de frente para esse belíssimo rio chamado Rio Guamá. A cidade neoliberal é a cidade do mercado. É a cidade onde o mercado se impõe sobre toda e qualquer outra valor, sentido, significado, porque está baseado no pressuposto de que o mercado, funcionando por si só, as livres forças do mercado ordenam de melhor maneira o espaço urbano. O que nós sabemos é que a forma pela qual o mercado ordena o espaço urbano é segregando e aprofundando as desigualdades. Uma das características mais perversas da expansão urbana brasileira é de que não tem lugar para todo mundo. Os pobres, por exemplo, são destinados à periferia, às periferias metropolitanas, às piores áreas, às piores localizações, às áreas mais desvalorizadas, às áreas ambientalmente mais sensíveis, encostas, topos de morro. É a falta de opção de alternativas formais que são oferecidas à população de baixa renda. E o que são alternativas formais? São as casas
tenha luz elétrica, tenha um serviço de água, tenha saneamento, assim por diante. Esse conjunto, esse habitat que a gente está falando aí, ele não é acessível, não há suficiente oferta a preços acessíveis desse bem para a população compatível com a renda que é da população. Então, há muitos, na ausência de uma oferta a preços acessíveis, as pessoas ocupam o que é possível, dão um jeito. Em 2010, foi feito um diagnóstico sobre as ocupações precárias em Belém do Pará. Só o bairro do Bengui tem 16 ocupações precárias. Em Belém, nós temos que ter mais de 100 ocupações precárias. Então, esse processo de precarização da moradia, é um processo que não é novo, mas cada vez mais que o processo de urbanização chega de forma injusta, vai expulsando o pobre cada vez mais para a periferia, para áreas não urbanizadas, sem saneamento. Eu já estava tendo problema onde eu morava. Então, isso daqui era uma maneira boa. A casa que eu moro não é minha. Então eu tenho que procurar um lugar para mim morar. Então surgiu essa invasão e eu me meti aqui, né? Meti na invasão, eu digo, aí, se não sair, eu vou garantir a minha moradia. Era muito ruim, muito difícil. Você morando, dormindo debaixo de lona, quartinho de madeira, aquela coisa toda. Aí que lá surgiu uma confusão, você tinha que bater, o camarada já queria te tomar aquele terreno. Os serviços públicos já não atendem a população. Com a ocupação Paulo Freire e outras ocupações, veio a inchar ainda cada vez mais e faltando escola, creche, para atender as novas necessidades dessa população que chegou desde 2003. Então, desde 2003, a população aqui praticamente está abandonada. Tem horas que o pessoal fica horas e horas no ponto de ônibus, esperando um ônibus e não consegue. Quando vem aquela vulca, né, o pessoal ali dentro. O outro lado da moeda é que quando vem a urbanização, não se tem um tratamento diferenciado. O que falta realmente é uma discussão séria da política de desenvolvimento, tratando os diferentes de formas diferentes. Você tem áreas no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, enfim, Porto Alegre, que não ficam nada a dever às melhores áreas de Nova York, Londres, Paris, etc. E outras áreas que não ficam nada a dever a áreas que você encontra em Bangladesh e em algumas cidades africanas. Obviamente que esse tecido esgarçado do ponto de vista social é bastante preocupante. Isso não só pode, mas tem tido consequências bastante nefastas do ponto de vista da convivência social. No fundo, é um tipo de ocupação que tem também consequências fortes do ponto de vista cultural, né? Eu entenderia que o planejamento urbano com uma face mais social deveria evitar esse tipo de situação tão radical de separação social no espaço, né? E aí a gente podia falar em dois grandes modelos de segregação, que é o modelo mais clássico, que talvez São Paulo tenha representado melhor, né? São Paulo é mais exceção do que regra, que é o da expulsão dos pobres para as periferias, né? Ao passo que em outros casos, como é o caso do Rio, como é o caso do Recife, de outras grandes metrópoles, em que você tem uma combinação de favelização das regiões centrais com formação também de um anel ou de alguns anéis periféricos. A lógica é os pobres que incomodam, os pobres estão disputando a cidade, né? Mas que você tem que acomodar, tem que manter cada um no seu lugar. Já que não pode remover todo mundo para fora da cidade mais estruturada, né, com todos os serviços, você tem então que expulsar esse que a gente chama da periferização da pobreza, e isso é uma tendência, mas também é uma resistência desses lugares. As favelas onde elas se instalaram até agora, elas brigam e vão lutar para permanecerem aí. Quando se olha para a periferia pobre, precária, ilegal, onde as pessoas, por não ter acesso ao saneamento básico, vivem permanentemente sujeitas a doenças e endemias, é uma das faces mais perversas também
que nós podemos assistir, dentre outras, das nossas cidades.